pedaço do vídeo aí, mas a ideia foi essa, né? Começou a explodir, explodiu tudo e acabou. E as pessoas ficaram lá esperando para ver o final do espetáculo, o restante do espetáculo, não viram nada. Eu fico pensando que às vezes isso acontece, quem tem criança sabe, né? Quando você está, por exemplo, vendo um filme com a criança, ou vendo um espetáculo, alguma coisa desse tipo, ela sempre fica perguntando, já está no fim? Aqui já é o final? Já é o final do filme? Né? Porque a gente sempre tem a expectativa do fim, como é que vai acabar aquilo, né? E a criança muitas vezes começa a perguntar como é que é o fim, né? Como é que é o fim disso? Como é que acaba? E ela vai acabar como? E vai terminar como? Isso. E às vezes eu digo isso porque eu sou como criança, sabe? Tem gente que detesta se você contar o final do filme, né? Eu detesto se você não me contar. Eu não vou conseguir assistir até o final se você não me disser qual é o final. Então, ficar fazendo suspense. Vai ser muito bom o final, mas não vou te dizer para você querer assistir. Então não assisto. Eu não vejo, não quero ver mais. Precisa me contar. Minha esposa já descobriu isso. E antes de casar, eu não... eu esqueci de apresentar minha esposa ontem para vocês, né? A professora Tamir está aqui. Minha esposa, aqui, essa gata, a coisa mais linda do mundo. Olha, tira uma foto dela. Não, minha não. Já. Então, ela já descobriu isso, o que é que acontece? Eu, até antes de casar, não gostava de assistir filme. Para mim, um filme precisa ser muito bom para assistir até o final. Mas precisa me chamar muita atenção. Porque um dia a gente estava noivo e ela... vamos assistir um filme, né? E eu fui lá na casa dela, a gente começou a assistir o filme, 10 minutos eu estava dormindo. E ela ficou com uma raiva danada, nunca mais me convidou para assistir filme. Mas depois ela descobriu a técnica. Ela primeiro faz a propaganda do filme. Me conta tudo, a história do começo ao fim, conta com aquela motivação, e aí, vamos ver o filme. E aí eu vejo, já vi vários filmes, depois que ela arrumou essa técnica, eu consigo ver agora vários filmes, e não cochilo, viu? Não cochilo mais. Mas o negócio é o seguinte, a gente, como as crianças, muitas vezes nós vimos à igreja com essa expectativa. Né? Eu falei um pouquinho sobre isso ontem de manhã na Central, com a expectativa do final. O que é que vai acontecer? Né? Será que algo vai ter um espetáculo que vai mudar a minha vida, que vai me transformar de uma hora para outra? Vai ver que eu vou à igreja e algo vai acontecer e eu vou ser transformado. E eu vou virar outra pessoa. Voltando ao tema do reino de Deus que nós começamos a falar um pouquinho ontem, Jesus disse que o reino de Deus estava próximo, o tempo estava cumprido, e agora a gente vê Jesus definindo a sua missão. Nós imaginamos que a única missão de Jesus ao vir à Terra foi salvar os perdidos, ou trazer salvação. Não é isso? E se a gente perguntar a qualquer pessoa, ou alguém perguntar para a gente sobre a missão de Cristo, certamente a gente vai dizer, Jesus veio para salvar. Mas será que foi só isso que Jesus veio fazer? Será que foi só salvar as pessoas, salvar do pecado que Jesus veio fazer? Será que nada mais? Talvez se a gente pensar nesse lado da salvação, é claro, a salvação é a coisa mais importante que alguém pode ter. Não há dúvida sobre isso. Não é? Se não tem salvação, se não é pela salvação, não tem porquê nós sermos cristãos. Não tem porquê nós irmos à igreja. Mas pensem um pouquinho, se é tão somente pela salvação, será que é significativa a sua vida diária? Voltem comigo ao verso de Lucas, capítulo 4, verso 18. O próprio Jesus descreveu ali a sua missão. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Você vê no verso 21, Jesus dizendo que essa profecia de Isaías, né, estava se cumprindo. Ele era aquele que era ungido, né, que foi ungido para fazer isso. Então você percebe uma missão de Cristo aqui na terra bem mais ampla, porque simplesmente a salvação. Se você voltar aos pontos aqui, nós vamos ter bem claro. Proclamar, primeiro,
evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Você tem aqui grandes, se nós pudermos discorrer cada uma dessas coisas, nós vamos ver que tem muito pano para as mangas aí para a gente falar sobre muita coisa. Para a gente ter um sentido tanto literal como figurado, e aí a gente abranger uma série de coisas. Mas veja só, muitas vezes, na igreja, nós estamos tão simplesmente esperando. O tempo não passa. A gente está só esperando alguma coisa acontecer. A gente espera que a igreja sirva aos pobres, que a igreja liberte os cativos, que a igreja tenha bom relacionamento com todos que a procurarem, que a igreja visite, que a igreja faça isso. Nós temos desenhado na nossa cabeça um modelo de igreja perfeita, não é? Nós temos. Se a gente começar a perguntar aqui, todo mundo vai. A igreja perfeita é a igreja que ama, é a igreja que trata todo mundo com carinho, é a igreja que visita, é a igreja que abraça, é a igreja que serve aqueles que estão em necessidade. Né? A gente tem, todos nós sabemos. Temos um modelo muito claro do que é uma igreja perfeita. Mas precisamos lembrar que a igreja não é as paredes, não é? A igreja não é o prédio, o templo, mesmo que seja muito bonito, mas a igreja não é nada disso. A igreja sou eu. Muitas vezes, com a nossa mente capitalista, consumista, nós tendemos a pensar que a responsabilidade dessas coisas, dessa missão, daquilo que Jesus veio fazer e comissionou-nos para fazer igual, seria então dos obreiros assalariados. Porque a gente pensa, eu devolvo meu dízimo. Então, alguém precisa fazer isso, e esse não sou eu. O meu trabalho eu já faço quando devolvo meu dízimo. Então, eu já estou contribuindo com a minha parte. Né? A gente é levado a pensar dessa forma. Mas se você já pensou dizendo assim, devolvo meu dízimo, já pensou numa parte certa. Se devolve é porque não é seu. Né? Então você não está fazendo benesse nenhuma. Não está fazendo bem nenhum, você está devolvendo. Né? Já imaginou? O Gonga me empresta um dinheiro. E eu devolvo, olha, Gonga, tá vendo como eu sou bonzinho? Devolvi seu dinheiro. Bonzinho que não veio mais que obrigação. Não é? Devolveu, não era seu. Você seria ruinzinho se não fizesse. Mas não ficou bonzinho porque fez. Então, eu acho que é um ponto bem claro na nossa mente essa questão. A partir do momento que eu devolvo, eu estou dando aquilo, estou devolvendo aquilo que não me pertence. Então, eu não faço nenhum. Se eu usar, então eu estou usando aquilo que não é meu. E aí eu estou errando, eu estou falhando. Se eu fizer, estou simplesmente cumprindo aquilo que deve ser feito. Estou deixando de pecar, mas não estou sendo bom, ou comprando algo, ou fazendo a missão que eu não posso fazer, eu estou fazendo o que eu digo. Não, de maneira nenhuma. Você está devolvendo aquilo que não é seu, e aquilo é de Deus. É para Deus. Mas Deus precisa do meu dinheiro? Eu não vou falar muito sobre isso, não, mas eu acho que talvez valha a pena, porque às vezes a gente não compreende muito bem. Deus precisa do meu dinheiro? Claro que não. Deus não precisa nem do meu, nem do seu. Nem do seu dinheiro. Mas aquele não é meu, nem seu, é dele. Né? É o dinheiro dele, pertence a ele. E se eu não devolver o dízimo, a obra vai deixar de ser feita? Não. Mas Deus nos dá o privilégio de sermos participantes. Isso não é bom? Né? De podermos participar dessa obra. Então, a responsabilidade de fazer essas coisas e cumprir essa missão não é simplesmente, tão somente dos obreiros assalariados. A responsabilidade é da igreja. E eu preciso pensar que a igreja sou eu. Muitas vezes, como jovens, nós temos a propensão de achar a igreja desinteressante. Porque a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo, porque a igreja... Enfim, a igreja passa a ficar um lugar desinteressante. Passa a ficar como o show, né? O show pirotécnico de San Diego. A gente vê o pipoco, explode em alguns momentos, em algum momento a igreja está bom, tem um programão, tem um congresso, tem isso, tem aquilo, e a igreja ficou bom, mas acaba. Acabou. Não tem mais. Acabou. E a gente fica esperando. Cadê o próximo? E agora? E agora? A gente fica acostumado a viver de emoção. Né? De emoções. Se o pregador não me fizer chorar, não é bom. Né? Se não me fizer rir, também não é bom. Né? Enfim, o pregador tem que ter emoções. Na igreja a gente tem que ter emoções.
E quando vem alguém que não causa emoção, a gente fica, não é bom. Né? Nós estamos acostumados com emoções. Você percebe que comercial que traz emoção. O comercial que toca a tua vida, que faz você comprar, é aquele que traz emoção. Né? Enfim, quando fala em emoção, emoção vende. Emoção faz você comprar. Isso em qualquer canto, em qualquer lugar, sobre qualquer aspecto. Se tiver emoção, faz você comprar. Mas sabe, queridos, se você é jovem adventista, se você é adventista ou não é, mas se você faz parte de uma comunidade religiosa, você precisa pensar no seguinte: você é a igreja. E você tem que ser exatamente aquilo que você gostaria de receber. Exatamente. Quer você ser visitado? Às vezes a gente fica pensando, mas olha, o pastor não me visita, o ancião não me visitou. Quantas vezes você visitou o pastor? Quantas vezes você foi lá sem ser, sabe? Sem ser para contar problemas, sem ser para encher a vida do pastor de mais problemas que já tem. Mas sabe quantas vezes você já se colocou como pastor do pastor? Afinal, muitas vezes, eu acredito que não é só lá de onde eu vim, mas aqui também, o pastor precisa de um apoio, de uma oração. Né? Eu acho que, não sei se aqui acontece isso, mas lá de onde eu vim não acontece muito não. Eu nunca vi alguém chegar na casa do pastor e dizer, pastor, eu vim orar com o senhor hoje. O que foi que houve, irmão? Não, vim orar com o senhor. Vim ler um verso da Bíblia para o senhor. Sabe, mas a gente cobra o tempo todo que o pastor nos visite, que alguém nos visite, que alguém chegue até nós. E às vezes acontece até de um líder da igreja estar necessitando de uma oração, de uma visita, de uma palavra de conforto e tudo, mas a gente acha que ele já tem. Né? Ele faz isso com todo mundo, ele não precisa. Mas temos que lembrar, eu disse ontem, a igreja é um hospital, onde inclusive os médicos estão doentes também. Então, se estão doentes, precisam de cuidados. Todos nós precisamos cuidar um do outro. Meu querido jovem, você acha que a igreja deveria ter isso aqui que você está pensando, mas ninguém faz? Vai lá, dá ideia. Vai lá, toma iniciativa. Como a igreja precisa de pessoas que tomem iniciativa? Como a igreja precisa de gente que saia do lugar, que saia do banco, que levante e diga, eu quero fazer. Eu estou disposto a fazer, eu vou fazer dessa igreja, eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, claro, não é isso, e dos irmãos se unir para fazer. Mas eu imagino que quando se tem uma escolha de cargos na comissão, essa série de coisas aí que acontece na igreja a cada ano, o fulano para isso. Não, eu não quero, eu ajudo, né? Eu ajudo. E essa ajuda é tão de vez em quando, mas tão de vez em quando, que nem chega a ser significativa. É igual os fogos, né? É ajuda só para botar fogo lá nos fogos e ver ele explodir. Depois, passou. Não acontece mais. Nós precisamos ser a igreja que queremos. Nós precisamos representar a Cristo em todos os momentos. O primeiro passo do reino de Deus, eu falei ontem sobre algumas coisas que precisamos fazer. Se queremos estar junto de Jesus e viver o reino de Deus, precisamos, em primeiro lugar, conhecer quem é Jesus. Não é? Só podemos ter um relacionamento mais próximo de Cristo se conversarmos com Ele todo dia, se lermos a Sua palavra todos os dias. Aí nós estamos no início da vida espiritual. Começamos a nos relacionar com Ele. Começamos a conhecê-lo, não de ouvir falar. Porque na igreja a gente conhece Jesus de ouvir falar. Ninguém tem experiências extremamente significativas na igreja. As experiências extremamente significativas, espiritualmente falando, muitas vezes acontecem no hospital, muitas vezes acontecem em casa, muitas vezes acontecem no cemitério, muitas vezes acontecem num leito de morte. Não é? Dificilmente elas acontecem na igreja. Na igreja você recebe aquilo que você precisa para viver lá fora. Não é? As viagens não acontecem no posto de gasolina. Elas começam lá. Não é? No posto de gasolina você abastece o seu carro para você poder iniciar a sua viagem e ter as suas experiências significativas da viagem. Na igreja você recebe o poder necessário, a palavra necessária para você viver as suas experiências. Ontem eu falei sobre a hora da prova, né?
os alunos que só estudam na véspera, no dia e tal, e tal, e tal, e tal. Na igreja a gente é preparado cada dia, cada vez que a gente vem à igreja a gente tem uma aula, né? Que a gente precisa guardar, precisa estudar depois, precisa ver os versos, precisa chegar em casa e anotar. É por isso que, geralmente, depois do sermão, você não tem mais nem nada na igreja. Você tem uma música e despede, né? Não tem que falar mais nada depois do sermão. Por isso que eu acertei com vocês logo o tema de amanhã, antes de começar. Porque o que precisa ficar na mente de vocês, ao ir para casa, não é o tema de amanhã. Não é a apresentação da minha esposa, não é nada. Precisa ficar a mensagem. Precisa ficar a palavra de Deus. Precisa ficar na sua mente. Porque você precisa chegar em casa, precisa pensar nessa mensagem, precisa digerir, precisa criticar. Precisa criticar de uma maneira que você aprenda. Não é para criticar o que foi dito, quem disse, né? Precisa criticar de uma maneira, não, mas eu compreendo de outra forma isso aqui. E é claro que vai haver inúmeras formas de você compreender, porque a Bíblia é rica. Porque cada vez que você lê o mesmo verso na Bíblia, você vai ter uma infinidade de coisas para aprender no mesmo verso. A experiência significativa com Deus começa quando nós estamos juntinhos dele. E aí, quando você começa agora a viver essa experiência de relacionar-se com Jesus, de conhecer Cristo não de ouvir falar, mas por você mesmo, aí começa a aparecer os frutos. Começa agora a você produzir. Porque às vezes a gente pensa que para sermos cristãos, eu preciso, ter uma listinha e ticando essa listinha. Hoje eu preciso fazer isso. Tá. Hoje eu preciso ajudar alguém. Essa semana que vem eu vou precisar doar alguma coisa lá para um orfanato. E a semana que vem eu vou precisar, de repente, dar uma carona para alguém. Porque aí já vai melhorando a minha vida espiritual, né? Já vou parecendo mais com um cristão. Né? E as coisas não funcionam dessa forma. As coisas não funcionam desse jeito. Porque você vai acabar fazendo uma série de coisas e se frustrando. A salvação não é pelas obras, nunca foi. Né? Talvez, a Bíblia sempre disse isso, mas talvez os cristãos venham a descobrir bem depois. Cristo mostrou isso, Paulo mostrou isso o tempo todo, que a salvação é pela graça. Existem muitas pessoas religiosas, bem intencionadas, que são nossos irmãos e nós amamos, devemos amar a todos. Eu disse na central, talvez não tenha dito aqui, vou só fazer esse adendo. Prestem bem atenção, todos são bem-vindos na nossa igreja, todos. De qualquer religião. Sejam católicos, sejam batistas, adventistas, presbiterianos, sejam espíritas, sejam umbandistas, o que sejam, todos são bem-vindos. Né? Todos são nossos irmãos, nós temos diferenças filosóficas, religiosas, cremos em algumas coisas diferentes de outras pessoas, não é isso? Mas todos são bem-vindos. Nós devemos ter essa consciência, que a igreja é um lugar para todos, qualquer um chegar. Mas existem alguns grupos religiosos que, diferentemente daquilo que nós aprendemos na Bíblia, julgam ter a salvação pelas obras. E com a melhor das intenções, praticam excelentes boas obras. Isso é bom? É bom demais. Não é? Fazer boas obras, quem não gosta disso? Quem não acha bonito isso? Isso é muito bom. Praticar boas obras, praticar a caridade e ajudar as pessoas é muito bom. E por muito tempo eu ouvi até a minha mãe dizer assim: hoje eu vou fazer isso aqui, essa caridade aqui, que é para ver se me apagam alguns pecados lá. E vai apagando, E parece que a gente, por mais que a gente vá entendendo algumas coisas, lá implicitamente parece que a gente ainda pensa assim. Né? Lá no mais profundo. Não, hoje eu vou ajudar o irmão aqui, porque aí eu vou parecer melhor, né? Eu vou, a igreja vai me elogiar, né? As pessoas vão olhar para mim e vão ver que eu sou um cristão, vou fazer alguma coisa por ele aqui, né? E a gente fica assim, nessa, talvez apagar uns pecados, ficar melhor com Deus, ficar em paz com Deus, enfim. Tem algumas palavras que a gente usa para isso aí. Mas a Bíblia diz que as nossas obras, as coisas que a gente faz não passam de trapos de imundícia. Não serve. Quer dizer que eu não preciso fazer boa obra? Claro que precisa. Calma aí, viu? Claro que precisa.
Só que essas boas obras, elas precisam ser o resultado. Elas não podem ser aquilo que vai dar resultado. Fazer para dar resultado não pode ser o meio, né? Ela precisa ser o resultado. Resultado de quê? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Certa vez, um grupo de atletas estava caminhando para o voo, iam voar de um lugar para o outro, sabe, para continuar sua jornada de jogos, enfim, de atletismo. E quando eles iam passando próximo ao aeroporto, tinha uma jovem vendendo laranjas. E eles passaram com tanta pressa, mas com tanta pressa, que esbarraram naquela banquinha e derrubaram todas as laranjas. Derrubaram tudo ali e eles foram embora. Um deles pensou, estavam atrasados para o voo, pensou, poxa, tem que voltar lá. E ele disse para os seus colegas, olha, disse para minha esposa que eu vou no próximo voo. Vou me atrasar um pouco, mas eu vou no próximo voo. E eles correram, alguns ficaram ainda assim, mas como você vai deixar? Vai voltar, não sei o que, deixa para lá e tal. Mas ele sentiu isso no coração e voltou. Voltou lá e começou agora a apanhar as laranjas, colocar lá no canto e arrumar direitinho. Percebeu que a menina que estava vendendo laranjas era cega. E estava com a maior dificuldade para catar aquelas laranjas que estavam agora espalhadas. E ele começou a perceber isso, começou a ajudá-la, acalmá-la. Olha, calma, estou aqui, eu estou apanhando para você, estou colocando no lugar. E algumas laranjas, pelo impacto, se perderam. E ele tirou algum dinheiro do bolso e disse para ela, olha, eu vou deixar esse dinheiro com você, pelo estrago que nós causamos, mas não se preocupe, está tudo aqui, está tudo certinho aí. A menina parou, chamou ele e disse, moço, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Diga, o senhor é Jesus? E ele saiu com aquela pergunta na cabeça, sabe? E ela perguntou, o senhor é Jesus? Por que será que ela perguntou isso, não é? Por quê? Como é que ela perguntou isso? Ela não viu, mas as ações, as atitudes dele, ele praticou boa obra, não praticou? Não praticou? Ele fez uma caridade, não fez? Fez, né? Mas talvez ele estava premeditando isso, talvez ele estava pensando nisso para parecer mais cristão para alguém que nem via, né? E para quem nem conhecia. A Bíblia tem uma série de lições sobre isso. Jesus, sabe? A gente repete uma frase que diz assim, faça o bem sem olhar a quem, né? Isso é lindo, a gente tem que fazer o bem, não precisa saber quem é, não precisa saber se vamos ter algo em troca, não é? Isso mesmo. Nós precisamos parecer com Jesus. O relacionamento com Cristo faz isso. Quando a gente anda demais com uma pessoa, quando a gente tem um amigo, muito amigo, a gente não fica parecido com ele. Sabe, esses dias a gente por aqui, e a minha esposa disse assim pra mim, olha, se eu passar uns 2 meses por aqui, vou estar falando igual o pessoal fala. A gente vai pegando, né? Vai pegando o sotaque, vai ficando, vai diferenciando, né? E vai acabando querendo ser aceito, vai sendo influenciado por isso. Quando a gente anda com Cristo, é dessa forma. A gente acaba ficando parecido com Ele. A outra história, é a última que eu vou contar hoje à noite, conta de Abraham Lincoln. Vocês conhecem já, né? Abraham Lincoln diz que certa vez ele comprou um escravo. E ao comprar o escravo e está levando, percebeu a sua zanga, a maneira, sabe, uma escrava na realidade, a maneira como ela estava zangada porque achava que seria mais um senhor branco que iria abusar e iria simplesmente usar os seus serviços e mantê-la presa, enfim, com todas as práticas que um escravo tem. E ao se distanciar um pouco do local, Abraham Lincoln chegou e disse, olha, você está livre. E ela parou e olhou assim e disse, isso significa que eu posso dizer o que eu quiser? Sim, você está livre para dizer o que você quiser. Isso significa que eu posso pensar o que eu quiser? Sim, você está livre para pensar o que você quiser. Isso significa que eu posso ir para onde eu quiser? Sim, você pode ir para onde você quiser, está livre. Isso significa que eu posso fazer o que eu quiser? Você está livre. Significa que eu posso escolher o que eu quiser? Claro, minha filha, você está livre. Então eu escolho servir ao Senhor. Veja que mudança, né?
Veja que quebra aí do que seria esperado, um paradigma, né? Que ela saísse correndo e fosse embora. Mas ela escolheu servir. Todos nós somos escravos do pecado. Somos escravos. Às vezes tem gente que diz assim, você é evangélico, é adventista, você, sabe, participa de uma religião, você é escravo. Quer dizer que você é preso a isso, você guarda o sábado, você se prende a isso, você é preso à lei, né? Muitos criticam os adventistas dessa forma, né? Você é preso à lei, você, sabe, você não faz isso, não faz aquilo. Sabe? Nós não somos presos, coisa nenhuma. A própria Bíblia diz que a lei de Deus é a lei da liberdade. A lei nos dá liberdade. Nos garante ser livres. E sabe de uma coisa? É muito mais fácil para mim, que sou livre, decidir ser escravo, do que para alguém que é escravo decidir ser livre. O escravo não tem vontade. Não é assim? O escravo não faz o que quer. O escravo não decide quando quer. Quer ver? Se eu fumasse e decidisse hoje parar de fumar, será que seria fácil? Será que eu conseguiria amanhecer amanhã de manhã e dizer, não fumo mais e pronto, acabou, eu estou livre, graças a Deus, acabou, minha vida é outra agora. É assim fácil? Se fosse usuário de drogas, mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Se fosse alcoólatra,